Bom, então, retomando a discussão do vídeo anterior, faltou dizer duas coisas no vídeo anterior que eu acho que é bem importante. Que também é importante evitar, antes de tentar começar a delinear, né, o que talvez seja importante discutir. Uma é que a gente deve evitar também a cultura de delegado, né, que é muito comum no NPI essa ideia de que alguém precisa fazer alguma coisa, eu confio nos nossos colegas lá, sei lá, que estão na CCNPI ou no sindicato, ou na associação, eles vão fazer por nós. Isso é uma cultura ruim que existe no NPI e que a gente deveria não incentivar. A outra é que, assim, não precisamos de mais um PDF arquivado numa pasta dos computadores do NPI, né? Ou seja, o nosso desafio é tentar envolver as pessoas nas discussões que nós vamos trazer, nos termos lá que está no regimento interno da CCNPI, ou seja, a gente tem que trazer as pessoas para o debate. Então, assim, nesse sentido, a gente não precisa ter pressa, a gente pode ir com calma, né? E tentar, sei lá, ainda não sei como, né? A gente vai ter que pensar e envolver as pessoas. Dado isso, então, assim, eu vou tentar começar comendo o mingau pelas beiradas, né? Tratar da discussão, né? Do que talvez possa ser o tema, né? De que forma a gente pode abordar esse tema. Eu queria trazer uma coisa da literatura, do livro que eu li do Giddens, né? Capitalismo e Moderna Teoria Social. O tema, um dos primeiros trabalhos de sociologia, né? Que é do Durkheim, sobre o suicídio. Não vou dizer que o NPI está levando ninguém a se matar, não, calma aí, né? Espera um tempinho que eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Então, assim, eu separei alguns conceitos aqui para assim, tentar nivelar a discussão, né? Assim, um primeiro conceito que a gente tem que discutir é o conceito de solidariedade, que é, assim, do ponto de vista assim, clássico, né, da sociologia grega, que se diferencia da generosidade, né? Generosidade é o quê? Quando A faz o bem para B, né, sem esperar que B retribua. Na solidariedade é diferente, né? A faz o bem a B esperando que B retribua o bem também, ou seja, é uma relação de interesse mútuo, né, onde as duas partes tentam cooperar. E isso que se diferencia da ação egoísta, né, onde A só quer colher benefício de B sem oferecer nada em troca, né? Então, assim, a discussão moral tem esses três pilares, né? Generoso, onde não se espera nada em troca; solidário, onde há uma troca de interesses, né? E o egoísta. As sociedades se organizam segundo comportamentos solidários, né? A divisão do trabalho, a sociedade se organiza fazendo a divisão do trabalho segundo preceitos de solidariedade. O padeiro faz o pão, tenta vender aquele pão para colher dinheiro, ou seja, ele trabalhou para fazer pão, para depois, sei lá, tentar comprar a carne do açougueiro, o chinelo, sei lá, de uma loja lá, na feira vai comprar banana, ou seja, são relações de solidariedade que governam as relações sociais, né? Só para dar esse preâmbulo, né? Então, assim, o Durkheim, ele estuda o suicídio dentro de um conceito sociológico, não psicológico, de depressão, como consequência de uma doença, né? Não focado no indivíduo, focado na sociedade, né? E ele classifica três formas de suicídio. O suicídio generoso, eu estou simplificando bastante, tá? Eu não sou professor de sociologia, né? Vou aqui falar dentro das minhas limitações, né? O suicídio egoísta é o primeiro suicídio que ele estuda, né? Que é um suicídio em que a pessoa desiste de tentar se integrar na sociedade, ela não está bem naquela sociedade, ela não se sente parte daquela sociedade, sei lá, ela se sente melhor, ela se sente, sei lá, como alguém que deveria viver em outro tempo, em outro lugar, em outra circunstância, né? O suicídio generoso, eu acho que esse é mais fácil de explicar, que é justamente o contrário, né? A pessoa está muito integrada na sociedade, ela comete ato de suicídio, ou seja, ela se coloca na situação de se posicionar para morrer conscientemente, porque sabe que precisa cumprir uma função social. Um exemplo disso é, sei lá, um militar que vai para a guerra, sei lá, o ucraniano lá que vai para a guerra para defender o seu país. Ele sabe que é muito provável ele morrer, sei lá, numa guerra, numa troca de tiro com russos,
mas ele sente que ele precisa fazer isso porque é o papel social dele, é o que a sociedade espera dele e ele entende que ele tem esse dever, né? Então esse seria um suicídio generoso. O bombeiro que entra numa situação de altíssimo risco, sabendo que é um altíssimo risco de morrer e acaba morrendo de fato, porque ele sabe, ele sente que aquela ali é a função social dele, né? É dessa forma que ele contribui para a solidariedade da sociedade. O Durkheim diz que essas duas formas de suicídio sempre existiram nas sociedades que ele chama de sociedade mecânica, de solidariedade mecânica. São as sociedades pré-revolução industrial, né? Só que pós-revolução industrial, com o surgimento das grandes cidades, com a ampliação da divisão do trabalho, né? Esse conceito é muito importante, e portanto com a ampliação da solidariedade, com a divisão do trabalho, fazendo com que o trabalho seja cada vez mais específico, ou seja, aquela ideia do Charlie Chaplin, né, que o cara só aperta o parafusozinho e não entende muito bem para que ele está apertando aquele parafusozinho, né, surge uma situação que ele chama de anômica, e em função disso surge o que ele chama de suicídio anômico. De que forma, né, no que então o suicídio anômico se diferencia das duas formas de suicídio anterior? No suicídio anômico, a pessoa ela não desiste de fazer parte da sociedade. Ela está tentando fazer parte da sociedade, só que ela não consegue fazer parte da sociedade. Por quê? Porque a sociedade se tornou tão complexa, a sua contribuição para a solidariedade social se tornou tão ínfima, que ela não consegue compreender de que forma ela de fato contribui para a solidariedade social. Ela se sente cada vez mais desconectada do conjunto da sociedade e ela começa a ter crise de não pertencimento, ela não se sente pertencente àquela sociedade. Esse é um fenômeno pós-revolução industrial, pós-urbanização, que acontece principalmente, né, a partir do século XIX, que é o final do século XIX que o Durkheim está estudando. Então, assim, eu quero trazer essa discussão para o INPI, né, que eu acho que um desconforto muito grande que existe entre os servidores do INPI é não compreender bem qual é todo o significado do sistema de propriedade industrial. Vou dar aqui um exemplo. O sistema de propriedade industrial é, entre outras coisas, um mecanismo através do qual um país compartilha a sua soberania com a comunidade de nações, vamos colocar assim. Será que todos os servidores do INPI compreendem isso? Será que, sim, compreendem extensamente isso? Eu acredito que não. Então, assim, vamos refletir sobre isso. Será que os servidores do INPI compreendem toda a extensão da importância do seu trabalho e se sente integrado nele? Sente que consegue entregar, né? Estou errando aqui a palavra. Entregar para a sociedade todos os seus potenciais, né, que ela tem, que ela guarda, que ela conseguiu desenvolver ao longo da vida? Né? Assim, conversando com as pessoas, eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que muitas pessoas se sentem frustradas, se sentem subaproveitadas, se sentem, enfim, não se sentem bem integradas nesse sistema de solidariedade extremamente complexo, né, do qual o INPI faz parte. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é: qual é de fato o papel do INPI dentro de um sistema internacional de compartilhamento, inclusive de soberania, né, que é o que o sistema de propriedade industrial faz, e de que forma o servidor do INPI consegue se sentir parte disso. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero iniciar a discussão aqui. E aí, no próximo vídeo que eu vou tentar fazer, eu vou tentar propor uma metodologia, né, para discutir esse tema. Assim, eu vou dividir bastante para os vídeos não ficarem longos, né? Esse aqui eu acho que já vai chegar a 10 minutos. Então, assim, eu vou tentar dividir e o próximo vídeo eu vou fazer uma proposta de metodologia para discutir isso. Então, até o próximo vídeo, pessoal.